Senhor tem sido o nosso sustento. O meu desejo é que de fato o seu coração esteja em paz, a sua alma esteja em paz, que você esteja pronto para louvar a Deus em paz e que você seja um agente de paz. Por isso, compartilhe da paz que você tem no coração com quem está do seu lado, dando-lhe a graça e a paz do Senhor. Mesmo porque a paz do Senhor no coração da gente não depende das circunstâncias, depende da nossa fé. Michael lá embaixo, né? Quero abraçar aqueles que estão na internet acompanhando-nos nesta hora, desejando também que em casa esteja em paz, o trabalho esteja em paz, e onde quer que se encontre, o seu coração esteja em paz. Quando eu era pequeno, tinha uma música que não vai acabar sendo nada. Tinha uma música que nós cantávamos, o ouvido é bom. Uma música nós cantávamos quando criança que dizia: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. E que o Senhor esteja no teu barco, que o Senhor esteja na sua vida, no teu coração nesta noite, quando nos reunimos, na última noite de hoje, porque claro estaremos de novo aqui para louvar o nosso Deus, mas que essa paz esteja no seu coração, no seu barco, na sua vida, e que hoje seja uma noite de celebração como tem sido as experiências anteriores. Deixa eu lembrar para os irmãos, quarta-feira estaremos aqui e quarta-feira estaremos mais uma vez agradecendo a Deus por mais um ano que nós teremos a presença do pastor Benjamin Luiz Teixeira Filho, pastor James, estará pregando. Eu quero convidar a todas as pessoas, a todos os irmãos, a todos os amigos a estarem conosco na próxima semana aqui, glorificando ao nosso Deus. Também eu quero lembrar aos irmãos que amanhã à noite estará sendo comemorado o aniversário do pastor Apolônio, lá na Igreja Batista Missionária, em Itabuna, a Batista Missionária de Itabuna. Ele está completando 100 anos de vida, de existência. E ao culto organizado amanhã, ele pastoreou aqui nossa igreja, passou por aqui, batizou alguns dos irmãos. Atualmente ele era pastor de Chácara e de Voz. E amanhã haverá um culto em sua igreja de agradecimento a Deus pelos seus 100 anos. Os irmãos que são ligados a ele sintam-se como igreja convidados a participarem daquela celebração. E a irmã Ezilda e Galvina, fui informado hoje, eles estão assistindo o culto online. E para eles um abraço. Se eles já estiverem conectados, portanto, um abraço lá em Conquista, que agora estão sob os cuidados do pastor Sérgio. E Sérgio está me dizendo aqui, Galvina e Ezilda, se estiverem me acompanhando, vai pedir a carta de vocês para lá. Que vocês sejam bênção, continuem sendo bênção lá, como foram bênção maravilhosa aqui entre nós. Hoje à tarde, entre outros lugares, eu estive com Geraldo e com Sandra. E graças a Deus ele está tão bem, se recuperando, deve estar também assistindo a gente, tem acompanhado os nossos cursos pela internet, quando não, pelos meios possíveis. Está se recuperando, graças a Deus, muito bem. Meu abraço para Geraldo, meu abraço para Sandra, meu abraço para a família, que Deus também os abençoe. Deixa eu conhecer agora quem são os nossos visitantes. Se você nos visita, por favor, crente ou não, independente da vez em que o faz, queiram colocar-se de pé, por favor. Todos os nossos visitantes. Mas que bom recebê-los nesta noite de celebração. Quero aproveitar para convidá-los na próxima quarta-feira estarem conosco, que é o dia do aniversário da nossa igreja, e teremos um outro culto de gratidão ao nosso Senhor. Vamos saudar os nossos visitantes? E você que está perto, faça aí as honras da casa com os nossos visitantes.
hoje estão servindo o Senhor em outros lugares. Hoje à noite, igualmente, temos encontrado alguns que já foram membros da nossa igreja, hoje estão servindo em outros lugares. E entre eles eu vi Nadab, faz tempo que eu não vejo Nadab, nossa queridíssima Nadab. É muito bom revê-la entre nós. Deus te abençoe, querida, e como aos demais ex-Lignópolis conosco nesta noite. Os nossos vice-presidentes darão continuidade ao nosso culto a partir de agora. Vamos colocar de pé. Faremos a palavra, leitura da palavra do Senhor. Ele diz: Tu, Senhor e Senhor nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existiram e foram criadas. Aleluia, Jesus. Te convido a adorar esse Deus.
Estamos diante de um Deus grande. Louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por ter nos escolhido, por ter nos resgatado. Nós temos o privilégio de estar em tua casa, Senhor, porque tu és um Deus grande. Tu és grande, Senhor, nós somos pequenos, mas tu és grande, Senhor. E diante da tua grandeza nos rendemos, nós te exaltamos, Senhor, nos rendemos a ti, entregamos essa igreja, esse templo, entregamos em tuas mãos, Senhor. São 57 anos em que tu és grande, são 57 anos te exaltando, Senhor. Queremos te adorar neste lugar, queremos continuar adorando o teu nome aqui, Senhor. Te agradecemos por nossas famílias, Senhor. Te agradecemos por nossas vidas, ó Deus, por nossa saúde, ó Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Obrigado, Jesus. Só temos que te agradecer nessa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós te oramos, Deus grande, em nome do teu Filho, Jesus. Amém. Poder sentar, amados.
nos colocar em pé, irmãos. Convidar esse Deus que vive e reina para todo sempre, que reina em nós. Aleluia. queremos a cada dia que o Senhor seja mais, que nós sejamos menos a cada dia, que nós venhamos a desaparecer e o Senhor venha aparecer. Obrigado, Senhor, por nos sustentar. Obrigado, Senhor, por nos dar graça e misericórdia.
desde 57 anos, a nossa igreja tem sido chamada para adorar, tem sido chamada para viver em união. João, transcrevendo as palavras de Jesus Cristo, ele disse: para que todos sejam um, Pai, assim como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados na plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Graças a Deus mais uma vez, irmãos, amém? Eu louvo a Deus por essa igreja que me acolheu simplesmente com 8 anos de idade. E eu lembro hoje de manhã, eu estava conversando com a tia Bela lá embaixo. Nós estávamos falando do quanto da admiração e do amor que nós temos um pelos outros. E depois daquilo, eu pensei, graças a Deus, hoje eu sou o homem que sou, porque também eu tive irmãos que me ajudaram na minha caminhada. Irmãos que me ajudaram nos momentos tristes, que estiveram celebrando comigo nos momentos felizes. E ser igreja é isso, é estar unido, juntos, em um corpo só. Nós não precisamos de juízes, nós precisamos de irmãos. E o meu desejo é que nós continuemos seguindo no amor de Cristo. No amor de Cristo, na sua graça e na sua misericórdia. Deus abençoe. Eu preciso
pelos campos do Senhor e conhecer o meu amor que transforma. Meu irmão, eu preciso tanto de você. Me amar, e juntos vamos correr pelos campos do Senhor e conhecer o meu amor que transforma e restauração. Preciso tanto de você, meu irmão. Eu preciso tanto de você, meu irmão. Eu preciso tanto de você. A nossa unidade irá trazer a glória do Senhor. A nossa unidade irá trazer a glória do Senhor. Somos Igreja de Cristo, chamada a servir. Convido a todos a fazerem comigo a leitura de Romanos 12, 10, Marcos 10, 45. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse espírito de servos tem nos caracterizado e convido a igreja a dedicar dízimos e ofertas ao Senhor. Oremos. Pai de amor, nós queremos nessa noite expressar a nossa sincera gratidão por esse momento tão lindo, marcado por uma experiência de jubilância na tua presença. Queremos te agradecer, Deus, pela voluntariedade do teu povo, pela fidelidade do teu povo na entrega dos dízimos e ofertas para o sustento da obra neste lugar. Celebramos a Ti pelos 57 anos de existência dessa agência do Teu Reino e pedimos-Te em nome de Jesus que ela possa avançar
para conquistar vidas para o reino do Filho do teu amor. Muito obrigado, Deus. Continua conosco no transcorrer desta celebração e que ao final de tudo nós possamos dedicar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração àquele que está sentado no trono, porque Ele é digno de receber toda a honra. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém.
Deixe-me lembrar aos irmãos que fazem parte do curso de introdução bíblica, módulo do Antigo Testamento. Quinta-feira, agora, retornaremos às aulas. Os módulos já estão disponíveis na secretaria da igreja. É só passar, acertar as cópias e levá-lo para o centro. Passada a hora das apresentações, chegou e está entre nós algumas outras pessoas, evidentemente, pelas quais damos graças a Deus e agradecemos a presença com muita alegria, desejoso de que a experiência conosco nesta noite seja uma experiência abençoadora de suas vidas. E entre os nossos visitantes está o vereador Tarcísio Paixão. Ele é membro da Igreja Presbiteriana e é o presidente da Câmara dos Vereadores aqui nesta cidade. Pedimos que ele se coloque de pé, por gentileza, e nós agradecemos a sua presença entre nós. Deus o abençoe. Desde ontem prega conosco o pastor Antônio Sérgio. Antônio Sérgio é um querido do coração, é um amigo, é um irmão muito querido, um colega muito amado. Tivemos a oportunidade de estarmos juntos algumas outras vezes em alguns outros lugares. E tem sido uma bênção. Ele já esteve aqui na nossa igreja muitos anos atrás. E hoje à noite, falou ontem à noite, falou hoje pela manhã e agora à noite, mais uma vez ele nos trará a mensagem, a palavra do Senhor no coração da gente. Pastor Antônio Sérgio, seja muito bem-vindo. Meu desejo é que esta igreja esteja lhe tratando muito bem, da mesma forma que o Senhor tem usado para nos abençoar. Obrigado, pastor Pedro. Mais uma vez eu quero agradecer ao colega, privilégio, a honra de estar aqui em celebrações dos 57 anos de organização eclesiástica desta igreja. Foi uma grata alegria rever o pastor Wilson. Hoje quero chamá-lo exatamente pelo nome, porque naquele dia não me vinha outro nome à memória. Mas somos colegas de muito tempo, desde 1982, eu com essa cara, já pensou? Então, desde 82 no seminário, né? Éramos crianças praticamente ali. E é uma grande alegria estar aqui. Eu quero deixar o abraço fraternal da Igreja Batista Belém, em Vitória da Conquista, pedir orações aos irmãos. Nós estamos construindo um templo. Agora vamos partir para o desafio de erguer um prédio de educação religiosa. São 4 andares e um desafio enorme de fé para uma igreja pequena, mas que serve a um Deus grande, grandioso. Grandioso é o Senhor. Então receba o meu abraço. Eu trouxe um livro, na verdade um livreto, cujo título é A Igreja nas Mãos de Pecadores Irados. É resultado de um sermão que eu preguei numa das nossas convenções, transformado num livreto que muita gente pediu. Eu doei para o fundo de construção da nossa igreja. Então, se você adquirir, estará ajudando a igreja a construir o seu templo e o edifício de educação cristã. Não tem nenhum fim comercial, apenas será usado no reino do Senhor. Queridos, o meu tema nesta noite: tragada foi a morte na vitória. Repita comigo, por favor. Tragada foi a morte na vitória. Mas que coisa extraordinária! A morte não é o fim, seu império cessará definitivamente. Você crê assim? Diga amém. Bem, se você não crê, não tem problema. Jesus já venceu a morte e decretou o fim dela. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como todos nós cremos, podemos de fato dizer amém. Eu quero convidá-lo a ficar de pé, abrir o texto sagrado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Eu quero ler alguns versos desta carta extraordinária e deste capítulo extraordinário. Carta de Paulo aos Coríntios. Ouçam bem, irmãos, o que diz a Escritura Sagrada. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos 24, 25 e 26. Depois leremos de 34 a 56. Porque convém, verso 24: e então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai,
quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Leiam, irmãos, comigo o verso 24. O último inimigo a ser destruído é a morte. Verso 26. Verso 34. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Diga comigo, mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Pai, nesta hora nos colocamos nas tuas mãos inteiramente, na dependência do teu Espírito. Nós rogamos ao Senhor que nos fale mais uma vez nesta noite. Que tremenda responsabilidade pensar sobre um tema como este. Quero ser fiel ao Senhor na exposição da palavra do Senhor, seja ela para a glória do teu nome, para a edificação desta igreja e salvação de vidas preciosas pelas quais Jesus deu a sua própria vida. Ele é a causa da nossa vitória. Louvado seja o teu nome, desde agora e para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, queiram assentar-se. Muitos crentes, inclusive, quando escutam a palavra morte, ainda hoje, estremecem nas bases, porque não é uma experiência tão simples para nós viventes. Isto porque nós não fomos criados para a morte, mas para a vida. Você veio a esta casa de oração nesta noite, e eu tenho certeza Deus tem uma palavra para a sua alma nesta noite. Ele quer falar ao seu coração e quer revelar-se a você através do Senhor Jesus e através de sua palavra. E é absolutamente glorioso saber que Jesus decretou o fim do império da morte. Então, quando pensamos nela e nos milhares que já se foram para a eternidade, e em nós mesmos que aqui hoje estamos e que amanhã ou depois de amanhã também poderemos estar seguindo por esta mesma trilha e por este mesmo caminho, há de se pensar e há de se colocar na mente e no coração daqueles que cremos que o Senhor é a causa da nossa vitória. Louvado seja o seu nome. John Owen, grande teólogo reformado do século XVI, escreveu uma tese extraordinária sobre o tema da morte. Ele disse: a morte da morte da morte da cruz. Podem repetir? Pedro, o povo aqui é super inteligente. A morte da morte na morte da cruz. Que frase excepcional, diriam os intelectuais, né? Ontológico. Depois teriam de traduzir isso, mas nós queremos dizer isso de uma maneira muito mais simples. Cristo derrotou a morte do Calvário. Você crê? Diga amém? E Ele a derrotou morrendo em nosso lugar. Ele é a causa da nossa vitória. Louvado seja o seu nome. Então Paulo disse: porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Quando pensamos na morte, irmãos queridos, evidentemente nós nos transportamos para o livro do Gênesis. E no Gênesis, no Éden, há uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus diz ao primeiro homem, Adão, criado sem pecado, portanto absolutamente livre, capaz de decidir com soberania, rebelar-se ou não contra Deus. De todo o fruto, de toda a árvore que há no jardim, disse Deus a Adão, comerás dela livremente, mas do fruto da árvore
certamente morrerás. Satanás entra no cenário, induz Eva ao erro, e ela crê na primeira mentira arquitetada pelo arquiteto da mentira, Satanás. Diz a ela o diabo: olha, no dia que você comer, você não morrerá, você será como Deus. E então ela, seduzida por este ideal absolutamente desproposital de, sendo homem, tornar-se Deus, porque Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se até a condição de servo, de homem, reduzindo-se assim a nossa condição. A Bíblia diz então que Eva comeu, pegou do fruto e deu ao seu marido, e ele comeu, e ambos morreram. É interessante que o apóstolo Paulo defende uma tese teológica absolutamente correta, de que o pecado e a morte entraram no mundo por um só homem. De igual modo, por um só homem, o novo Adão, Deus trouxe a vida e o poder da libertação. Ora, meus queridos irmãos, o pecado então decretou a morte. Num primeiro momento, numa primeira instância, ela é de natureza rigorosamente espiritual. Porque quando Deus vinha pela viração da tarde ao jardim, ele se encontrava com aquele casal. Eles tinham perfeita e plena comunhão. Mas devemos nos lembrar que há um hino que cantamos e diz assim: nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. É muito interessante. Deus revelava-se, mas não em toda a sua plenitude, evidentemente, a Adão, porque a criatura finita não teria condições de suportar a divindade dentro dessa esfera de sua própria humanidade. Então, quando eles transgridem e pecam contra Deus, a morte vem sobre eles. E a voz de Deus brada no jardim: Adão, onde estás? O império da morte começa o seu reinado a partir daí. Adão, onde estás? Ele então havia corrido quando ouviu a voz de Deus, havia se escondido, e quando Deus questiona a ele se ele havia comido do fruto, ele então faz aquilo que nós continuamos a fazer: transfere a responsabilidade. Ele diz o quê? A mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Deus então questiona a mulher: por que fizeste isso? Ela diz o quê? A serpente me deu e eu comi. O processo de transferência logo se incorpora ao padrão rotineiro da vida humana. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora a glória de Deus não mais era acessível ou perceptível ao casal. A morte espiritual agora era uma realidade. Havia estabelecido o seu reinado e o seu domínio sobre aquele casal. E então a sentença terrível e definitiva da parte do Senhor é novamente afirmada. Agora, do ponto de vista existencial, aquele casal haveria de viver uma experiência profundamente dolorosa, amarga e avassaladoramente destrutiva, em todos os ângulos, perfis ou como você queira interpretar. Deus diz a Adão: tu és pó, e ao pó tornarás. Agora o pecado é uma realidade. Ele mata o homem espiritualmente e ele perde a comunhão com Deus. E agora agiganta-se ainda mais, porque ele vai experimentar a sua própria condição de finitude. Deus vai reduzi-lo ao pó. Mas louvado seja Deus, nós não somos apenas pó, porque carregamos a imagem e a semelhança de Deus. E ainda que o pecado tenha afrontado o propósito original da criação, de homens e mulheres que se relacionam de forma volitiva com Deus, e por escolha própria, livres
assim o próprio pecado não fora capaz de apagar o vestígio da presença real e gloriosa de Deus no ser humano, de tal modo que nós poderíamos dizer sem qualquer dúvida: nós carregamos na alma, em nosso ser, o DNA, para usar uma linguagem científica contemporânea, do próprio Deus. E isso é uma realidade tão absolutamente extraordinária que não há cultura humana alguma em lugar algum conhecida, por mais primitiva que o seja, onde não haja alguma forma de culto a uma divindade. Sim, Paulo, na carta que escreve aos Romanos, declara no capítulo 3 e verso 15 desta carta que Deus imprimiu na alma humana a sua própria lei, o seu próprio ser, de tal modo que o homem em qualquer lugar e sob quaisquer circunstância é capaz de perceber e aprender este Deus que é, que era e que há de vir. Louvado seja o seu nome. A realidade da divindade não pode ser esmagada, apagada da alma humana, porque Deus a esculpiu dentro de cada um de nós, e a isso ele chamou de imagem e semelhança. É por esta razão, meus queridos irmãos, que Jesus vem a este mundo, e nele cumpre-se aquela primeira profecia messiânica. Os estudiosos do Antigo Testamento afirmam que Gênesis 3,15 guarda a primeira semente do Evangelho da redenção. E de que modo somos salvos? Pela graça de Deus, por meio do que? Do sacrifício realizado no Calvário pelo Senhor Jesus. E que preço foi pago? O preço de sua própria morte. Ele deu a sua vida para satisfazer a justiça divina, e o derramamento do seu sangue assegura o fim do império da morte que reina sobre o homem, subjugado, esmagado pelo pecado, de tal modo que ele não consegue voltar-se para Deus por si mesmo, a menos que ele seja arrastado pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, que venceu a morte, que vive, que reina e que voltará. Louvado seja o seu nome. Querida igreja, quando Paulo escreve aos Efésios e olha para a nossa própria condição de servos de Deus, ele diz: estando vós mortos em vossos delitos e pecados, ele vos vivificou. Ele, Deus, vos vivificou em Cristo. O que Paulo está a dizer é que Deus em Cristo nos arrancou da morte para a vida, por sua graça. Então, ele brada, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, quando eu reflito sobre o fato de que a morte foi tragada na vitória de Cristo, eu posso olhar para o passado e dizer: Jesus venceu, destruiu o poder da morte, louvado seja o seu nome. Quando eu olho para o presente, eu posso dizer: Jesus continua vencendo a morte e trazendo homens e mulheres da morte para a vida, porque Ele é Deus que vive, que reina e que breve voltará. Louvado seja o seu nome. E quando eu olho para o futuro, eu tenho esperança, porque eu sei que não ficarei no túmulo, porque Jesus venceu a morte. Você crê assim? Diga amém. Não ficaremos no túmulo. Tragada foi a morte na vitória. Sim, Jesus destruiu o império da morte espiritual no primeiro momento. No segundo momento, pela sua ressurreição, ele destrói o poder do império da morte física, porque ele se ergue do túmulo para ser a causa da nossa ressurreição. Daí Paulo dizer: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E nós somos os mais miseráveis de todos os homens, por estar afirmando que Jesus ressuscitou, e ele não ressuscitou.
ressuscitou. Então Paulo diz, mas agora ele ressuscitou, ele vive, ele é a causa da minha vida. Tragada foi a morte na vitória, pelo poder de Deus, que vive, que reina e que voltará. Você crê assim? Diga amém. Sim, a morte foi vencida na cruz do Calvário, e ela foi vencida porque só Deus a poderia vencer. Jesus triunfou sobre ela porque ele tem o poder da vida e da morte. E uma das imagens mais poderosas que encontramos de Jesus está lá no livro de Apocalipse. Ele revestido de sua glória, ele, o Senhor exaltado, ele que reina soberanamente pelos séculos dos séculos. Nos é dito dele o seguinte, que ele tem as chaves do que mesmo, irmãos? Da vida e da morte. Você crê nisso? Diga amém. Jesus tem a chave. Jesus tem a chave da vida e da morte. Ele reina sobre tudo e sobre todas as coisas. Logo, meus irmãos, quando penso na afirmação de Paulo, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Agora pensem comigo. Paulo escreve à igreja da Tessalônica e ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes como os demais que não têm esperança. Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, igualmente nós, os que nele cremos, também vamos ressuscitar, vamos viver com ele por toda a eternidade. Portanto, consolai-vos, Paulo diz, uns aos outros com esta esperança. Querida igreja, se quiserdes compreender o poder devastador do pecado, basta olhardes para o Calvário. Por 3 horas, trevas permaneceram sobre o Calvário enquanto Jesus estava crucificado. E então o autor, refletindo sobre este fenômeno natural, disse: o próprio Deus se escondeu, se ocultou para não ver a morte de seu filho. Que coisa extraordinária! E um outro poeta, refletindo sobre o assunto, disse: o sol se escondeu para não ver a morte do seu Criador. As trevas sobre o Calvário simbolizam os nossos pecados que estavam sobre o Senhor Jesus. E o pecado produziu a morte, e a morte nos separou de Deus. E pela morte do Calvário, Deus decretou o fim da morte espiritual, pois Ele em Cristo nos traz, nos arranca, nos coloca de pé diante dEle, nos regenera, nos salva, nos liberta. E é neste sentido que a afirmação de Jesus encontra ressonância perfeita: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Pilatos, o procurador romano na Judéia, pergunta a Jesus o que é a verdade. Ele diz: eu sou a verdade. Você já tem Jesus, a verdade divina, em seu coração, em sua vida. Ele é Salvador e Senhor de tua vida. Ele já te transportou da morte para a vida. Há um texto extraordinário, meus queridos irmãos, no Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor aí. João 5, 24. Que texto magnífico! Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Tragada foi a morte na vitória. Já passamos pela fé da morte para a vida. Diga comigo: pela fé em Jesus eu passei da morte para a vida. Pela fé em Jesus eu passei da morte para a vida. Isto é, do império da morte que subjugava a tua alma, a tua vida e o teu ser.
destruiu o império da morte e trouxe vida a quem caminhava no caminho da morte para a perdição eterna. Meus queridos irmãos, a vida cristã é algo absolutamente glorioso, extraordinário. Um dos meus pastorados vivi uma experiência tremenda. Um jovem criado na igreja. Sua mãe era crente, o pai não. O pai era um ébrio, espancador, violento, e ele agredia verbal e fisicamente a família. Aquele menino cresceu debaixo desta condição de vida. E um dia, quando ele cresceu, ele disse: chegou a hora da minha liberdade. Agora meu pai vai me pagar tudo que fez a minha mãe, a mim e aos meus irmãos. Sou de maior, a vida me pertence, agora faço o que quiser dela. E aí enveredou pelo caminho dos vícios, do álcool. Daqui a pouco estava nas drogas. E daí a pouco envolveu-se no caminho da prostituição. E ele, aos 22 anos de idade, descobriu que estava aidético. Numa época em que pouco se sabia desta doença, que já levou mais de 30 milhões de pessoas para o túmulo, aquele jovem agora estava condenado à morte. A mãe dele me procurou e disse-me: pastor, meu filho Pedro está com AIDS e no hospital, e eu gostaria que o senhor fosse visitá-lo. Fui ao hospital visitar aquele rapaz, e o quadro era absolutamente de morte, triste. Um belo jovem, forte, agora reduzido a nada, era apenas pele e osso, ou pele e ossos. Olhei para aquele jovem e me enchi da compaixão do céu por ele, e comecei a ministrar Jesus a ele. E fui uma vez, e fui duas, e fui três, e todas as semanas, enquanto ele viveu, eu estive lá naquele hospital, levando a palavra de vida àquele rapaz, condenado à morte. E finalmente, no dia em que a mãe estava, o pai e outros irmãos, eu fiz a ele a pergunta que nesta noite Deus faz a você: queres crer em Cristo para venceres a morte? Perguntei a ele: Pedro, você confessa a Jesus como Salvador e Senhor de sua vida? Você deseja entregar a Ele o seu coração? Ele quer perdoar os teus pecados, Ele quer escrever o teu nome no livro da vida, Ele quer te dar vida plena, vida abundante, vida eterna. Ele, com lágrimas nos olhos, disse: pastor, eu creio e eu recebo a Jesus. A alegria do céu encheu aquele quarto, uma atmosfera da glória de Deus estava naquele lugar. Todos chorávamos, e o pai daquele moço se converteu e disse: pastor, eu sou a causa disso. Quem dera eu pudesse ir no lugar dele. Perguntei a Pedro: Pedro, estás pronto para te encontrares com Jesus na sua glória? Ele disse: pastor, estou me lembrando de um enredo antigo que na minha infância eu aprendi. Vou tentar cantar. Irmãos,
quadro é inesquecível. Eu posso ver ele aqui diante de mim. Ele cantou: estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto, atrás não volto nunca mais. Os irmãos se lembram deste título? Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto, atrás não volto nunca mais. Um mês depois, eu estava sepultando aquele jovem e um dia espero encontrá-lo na glória. Amém? Querida igreja, a vitória do Senhor sobre a morte é real, absolutamente real. E a prova disso é que Ele ressuscitou. E Ele apareceu vivo, diz a Bíblia, por cerca de 40 dias aos seus discípulos. E depois então voltou para o céu. E de lá Ele virá outra vez. E quando Ele vier, o último inimigo a ser vencido, a morte, encerrará o seu império sobre a terra. E aí o autor de Apocalipse diz pelo Espírito do Senhor: lá na glória não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque todas estas coisas já são passadas. Sim, meus irmãos, Jesus venceu a morte. E isso me faz lembrar o que diz o apóstolo João, quando, no capítulo 3, verso 16, vocês podem recitar comigo? Porque Deus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, Jesus garante aos que cremos a vida eterna. Ele é a garantia da vida eterna. E é por isso que João diz: em verdade vos digo, que a hora vem e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Olha que texto extraordinário. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. João está falando aqui dessa condição de morte espiritual, que é a consequência primeira da queda. Mas a seguir, Jesus volta e diz que a hora vem e já chegou, que os que estão no túmulo ouvirão a sua voz e viverão. Então aqui nós temos a ressurreição profetizada, e Paulo diz que a ressurreição é a causa determinante da nossa vitória em Jesus Cristo. Portanto, querida igreja, nesta noite, pensemos no privilégio que temos, nós os que cremos, nós os que fomos alcançados pela graça de Deus, nós que passamos da morte para a vida. Cristo é a causa da nossa vitória. A sua ressurreição garante a nossa ressurreição, e a sua promessa de vida eterna é uma realidade bendita e gloriosa para todos os que cremos nele, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Os que nele cremos, os que nele confiamos e os que por ele vivemos, ouviremos naquele dia, quando a trombeta de Deus soar: vinde benditos de meu Pai, e possuir por herança o que, meus irmãos? O reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que bênção, que promessa gloriosa, que privilégio inaudito e glorioso temos nós os crentes. Vinde benditos de meu Pai, vinde amados Deus, e possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
quão cego eu andei, perdido, vaguei, longe, longe do meu Salvador. Que hino maravilhoso, irmãos, que hino extraordinário. Vamos cantá-lo de pé, vamos fazer dele uma conclusão apropriada para este momento. Sim, andávamos nas trevas, mas agora andamos na luz. Enquanto estivermos cantando, eu quero convidá-lo nesta noite a abrir o seu coração para Jesus. Ele quer te libertar nesta noite. Ele quer te dar o perdão para os teus pecados. E Ele quer te dar a certeza da vida eterna. Se nesta noite você entendeu que Jesus quer te fazer passar da morte para a vida, pela fé nele, crendo nele, Ele, Jesus, fará isso, porque Ele te ama e veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Foi na cruz. Nesta noite, Jesus quer fazer passar da morte para a vida. E para isso você precisa abrir o seu coração e nele crer. Se você deseja fazer esta decisão, onde você estiver, enquanto esta igreja ora por você nesta hora, eu gostaria que você levantasse a sua mão onde você estiver neste santuário. Eu gostaria de orar por você. Alguém que nesta noite deseja passar da morte para a vida pela fé em Jesus? Faça o sinal, levante a sua mão e diga assim: pastor, eu creio em Jesus para a vida eterna. Nesta noite Ele quer perdoar os teus pecados. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Somente Ele pode te perdoar. E somente Ele pode fazer isto, porque Ele pagou o preço morrendo em teu lugar. E porque morrendo em teu lugar ressuscitou para te dar vida. Nesta noite Ele quer
salvar. Deus abençoe. Tomando esta decisão, glória a Deus. Também, Deus abençoe. Onde está a outra pessoa? Cantemos, irmãos, foi na cruz, foi na cruz. Eu pediria aos irmãos que venham para casa. Eu quero amar vocês, deixe seu lugar, venham. Onde está a outra pessoa? Venha em nome de Jesus. Os irmãos podem sair do seu lugar e vir com seus amigos que querem, esta noite, fazer esta decisão. Jesus quer salvar muita gente nesta noite. E eu agora, me alegro nesse momento. O prazer que inunda a minha alma nesta hora. Nunca jamais poderia ser real sem Jesus. Cante com alegria. Onde está a próxima pessoa que nesta hora toma esta decisão? Louvado seja o Senhor. Nós vamos orar por estes irmãos. E eu creio que eles não podem chegar até aqui devido à arrumação que o pastor Pedro lá neste momento. Vamos orar por eles. Amém, Eduardo e Sai. Vamos orar agradecendo a Deus a vida desses três. Agora recebemos como irmão em Cristo Jesus. Meu Deus querido, a gentileza da tua palavra, a profundidade do teu amor é capaz de mudar o homem por dentro e de mudar o homem por fora. Eu te agradeço, Pai Santo, porque a tua palavra está ao alcance do nosso ouvido, está ao alcance, Pai Santo, do nosso coração, e o teu ouvido está ao alcance da nossa voz. Muito obrigado, Pai Santo, porque de uma maneira muito especial o Senhor falou a vida destes três aqui à frente, e eles entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Recebe, ó Deus, na tua presença, e nós o recebamos, Pai Santo, como igreja. Que o Senhor nos dê a sensibilidade para que possamos acolhê-los, Pai Santo, orientá-los e instruí-los nos teus caminhos, para que destes eles jamais venham a se desviar, mas que permaneçam firmes para todo sempre. Obrigado pela vida e instrumentalidade do teu servo, pastor Sérgio. Continua a usá-lo aonde quer que ele se encontre, onde quer que ele vá. Abençoe sua igreja que agora está em culto, Pai Santo, da mesma forma que o Senhor nos tem abençoado aqui. Eu te oro agradecido por Jesus, hoje e para todo sempre. Nós já estamos encerrando o nosso culto. Nós vamos encerrar o nosso culto cantando. Eu vou acolher a sugestão do grupo de louvor. Na verdade, uma canção belíssima. Ela diz: porque ele vive, eu posso viver no amanhã. A maior alegria da fé cristã é que a fé cristã cultua um Deus que é vivo. E ele é tão vivo que ele se faz presente na vida da gente, ele se faz presente no nosso coração.
necessidade se faz presente no nosso coração. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se faz presente naquilo que agrada aos olhos dele, mas também se faz presente naquilo que entristece a ele. Porque não, independente das circunstâncias, Deus nunca, absolutamente nunca irá desistir da gente. Vamos então cantar que a nossa maior alegria é pertencermos a um Deus que fez a escolha de estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos cantar, porque Ele veio. quarta-feira, às 19h30, estamos aqui novamente com mais um culto de gratidão a Deus pelos 57 anos de existência desta igreja. Assim, naquele dia nós estaremos encerrando sim as nossas comemorações dos 57 e estaremos iniciando
as comemorações dos 58, estaremos a caminho de 58 anos de Igreja de Jesus Cristo servindo aqui neste lugar. Vamos orar, Deus. Receba, Senhor, mais uma vez a nossa gratidão. Obrigado porque nossa história é uma história marcada por muitas lutas, todas elas vitoriosas em nome de Jesus. Por Jesus e para a glória de Jesus. Sei que muito temos ainda para realizar, mas o Deus que nos trouxe até aqui irá adiante de nós. Nós só te pedimos, Pai Santo, que o nosso compromisso contigo e a nossa sensibilidade sejam tão grandes, tão significativos, que jamais, nunca nos afastemos um milímetro sequer daquilo que é a tua agradável e perfeita vontade. Conduz-nos, Pai Santo, de ano em ano, de experiência em experiência, para mais perto da cruz. Te agradecemos mais uma vez, pedindo ao Senhor que os teus anjos nos levem em paz aos nossos lares, ou aonde cantemos por que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja. Guarda os teus filhos daquele que maquina perversamente. Guarda os teus filhos daquele, ó Deus, que usado pelo inimigo das nossas almas, pleiteia fazer mal aos que te pertencem. Pai querido, leva-nos debaixo das tuas asas para os nossos lares. Que seja uma semana cheia de experiências contigo, e que ao final desta nós estejamos mais parecidos com o Senhor. É por Jesus que eu te oro e eu te agradeço, junto com a tua igreja, hoje e para todo sempre. Se você quiser, abraça quem está do seu lado, dê-lhe a paz, compartilhe, e vamos todos para os nossos lares, debaixo da paz do Senhor.